Oi, turma, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Diego Alberto Cúrio, tenho 65 anos de idade agora e nós estamos gravando aqui em abril de 22, tá? De 2022. Bom, gente, a ideia é apresentar esse curso de autoconhecimento, tá? Que é o primeiro de vários outros que vão levar a uma capacitação de melhor entendimento entre o seu ser e a realidade cósmica, tá? Ou seja, quando a gente fala sobre nós e o nosso entorno, a gente aqui dentro da integração falamos de quem é você na sua essência e o seu entorno, não somente tudo que nos rodeia, né, no nosso dia a dia, no nosso contexto social, mas também dentro de um contexto maior, um contexto cósmico, tá? Então, a ideia é vários cursos passo a passo, não somente preparando-os dentro de uma linha de informação que vai poder te capacitar a fazer uma autoavaliação, junto também com exercícios práticos, tá? A gente está fazendo um curso, no final a gente vai fazer um relaxamento e esse relaxamento vai trazer algumas informações que podem te auxiliar realmente a pontuar algumas informações que às vezes estão inseridas dentro do nosso inconsciente, o nosso subconsciente, e aí a gente vai poder avaliar com o nosso contexto, tá? É muito legal, são várias etapas. Mais para frente nós vamos falar sobre o contato extraterrestre também, e depois faremos algumas imersões que seria uma saída a campo, a gente falava em práticas de campo, né? Onde a gente vai ter uma experiência dentro de uma outra realidade, fora do nosso contexto urbano, ou para quem ainda mora um pouco mais para o interior do país, né? A cidade é um pouco menor, a gente fala de São Paulo, né? Mas os que não moram aqui nessa cidade, aqui essa Selva de Pedra, têm a oportunidade de viver mais realmente uma realidade da sua pessoa e dentro de uma natureza do planeta, né? E dentro do planeta, claro que a gente também tem uma realidade extra, né? Gente, desculpa, o curso de autoconhecimento, ele vem pontuando, primeiro, o aspecto do homem, quem ele é, né? Então a gente sabe que o homem ele é um ser inteligente, com capacidade de pensar e sentir, né? Eminentemente emotivo, às vezes é pouco racional, né? E ele também desconhece, né, sentido da vida, o que é realmente viver dentro do seu complexo e contexto cósmico, né, tá? E desconhece valores concretos do universo. Então, quando a gente fala que, olha, o homem, vamos dizer assim, ele tem a capacidade de pensar, de realizar, geralmente a gente está imbuído dentro do nosso contexto social, nosso contexto aqui de vida cotidiana, né? Tá? E aqui a ideia é a gente explorar a nossa essência e entender a presença nossa, não somente aqui no planeta, mas a reverberação que isso tem dentro de um universo maior, né? Dentro do universo cósmico, tá? Por isso que a gente fala que ele desconhece valores concretos do universo. E nós vamos aí começar nesse passo a passo, né? Nesses vários cursos, realmente a ter um pouquinho mais de interatividade, porque não é só uma leitura, é também algo prático que a gente vai desenvolver nos cursos todos, que vai poder justamente criar uma disciplina, um entendimento mais direcionado do que nos interessa, com o que eu aprendi aí nesses 46 anos de estudos extraterrestres, né? Então tem alguns vídeos aí já, que na realidade eu tenho, vamos dizer assim, algumas experiências desde criança, não só de contato, mas espirituais, então eu me atirei na busca e na pesquisa para entender o que estava acontecendo comigo. E isso daí realmente me levou a conhecer, na época, Missão Rama, em 76, que era
a garotada que estava tendo os contatos lá no Peru e com a vinda de Carlos Paz para o Brasil, ele pôde trazer esse know-how do contato e através do contato a gente conseguiu várias informações extremamente interessantes, tá? E não somente por processo de comunicação, seja psicográfica, telepática, mas também de vivência dentro de uma aproximação maior, dentro de, de, de experiências com Shendas, os portais dimensionais, que acabam acontecendo dentro das atividades de campo, né, que a gente vai chamar de imersões, né, mas isso é mais para frente. Vamos se preparar para elas. Essa que é a ideia. Vamos nos capacitar para que a gente possa, de repente, numa saída de campo, ter uma postura de se algo acontecer, a gente sabe como, vamos dizer assim, como se manobrar no campo, né? Como a gente poder ter essa interatividade mais participativa. A leitura do meu livro, que ele está acessível, né? O acesso dele é através do e-mail contato@integracãocosmica.com.br, né? Porque não pode pôr tio nem cedilha, né? Tá? Então, contato@integracãocosmica.com.br. Vocês mandam para mim a sua solicitação do livro, que ele vai ser interessante para as próximas etapas, tá? Gente, vamos falar então agora deste curso, que é o primeiro de tantos outros que eu espero que vocês façam comigo também. Como eu falei, o integração ele é mais um dos caminhos, né, tá? De tantos outros que existem por aí, de entendimento, de introspecção, de realidade do ser não somente terrestre, mas com essas entidades extraterrestres que a gente mantém um contato, que são pertinentes à Confederação dos Mundos da Galáxia, tá? E o pessoal também da Irmandade Branca. Então, basicamente, o nosso foco é introspecção e, caso consigamos, através de todos esses exercícios, todos esses trabalhos, realmente poder ter uma aproximação maior com essa realidade, tá? Na experiência eu ia falar anos, mas são décadas, né? De vários grupos que participaram, não somente dentro do projeto de Missão Rama, do projeto Amar, e então a gente realizou, através de, no caso a gente chama de guia de prática, através de conceituação, né, tá? Uma linha de raciocínio. Aqui é diferente, né? Aqui a gente vai trabalhar mais com a essência daquilo que nos foi entregue lá no passado. Gente, então, a princípio, a gente tem que entender quem somos nós, tá? Esse é o primeiro ponto de partida, né? E para a gente andar na nossa jornada, né, ter justamente poder caminhar, né, nessa jornada aí, ela vai começar com o primeiro passo, tá? Para frente, né? E aí seria justamente esse curso daí de autoconhecimento. Ele é muito legal, tá? Ele ensina o básico pra gente. Então, para quem já é velho de casa, de estudos e tudo mais, isso daí seria, vamos dizer assim, uma repaginar, né? Uma oportunidade de se rever, tá? Dentro de tudo aquilo que alguns já conheceram, ou de alguns que estão ainda iniciando o caminho aí da busca, né, do seu eu e de algo maior, tá? Então ele é uma coisa bem básica no começo, depois a coisa vai ficando um pouquinho mais profunda, mas sempre dentro de uma linha de raciocínio que vai ajudar-nos a compreender algo maior, a realmente entendermos quem são eles e aonde a gente faz parte nesse papel, né? E principalmente, por exemplo, no papel que eu digo, é o papel cósmico, tá? Do seu ser a uma realidade. Então, a princípio, como eu já falei, a gente vai falar um pouco sobre o homem, depois sobre as energias. As energias que a gente costuma trabalhar. Há várias energias por aí, mas a gente trabalha com basicamente algumas, poucas, né? Por exemplo, a energia prânica, né? A energia prânica, ela está no ar. Então, a cada respiração,
que a gente faz, que a gente consegue se oxigenar, né? O sangue, e realmente isso daí tudo faz um processo metabólico no nosso organismo, por assim dizer. Então você vê que é importante. Às vezes a gente nem percebe, né, que está respirando, ou realmente como respirar, né? Que é uma coisa tão automática, mas extremamente importante. E aí é que entra os negócios. A gente não pode começar a só fazer as coisas inerciais. A gente tem que também ter o entendimento de por que e como, né? Por que realizar e como realizar, tá? Então, no caso, essa energia prânica, ela seria uma das energias, né, que a gente trabalha. Tem a energia manásica, a energia sideral e a energia cósmica, né? A gente trabalha em que sentido as energias também? A gente trabalha não somente para uma metabolização física do nosso organismo biológico, mas também dentro de um lado um pouco mais energético. Quando eu falo também de um lado mais energético, aqui eu estou falando especificamente dos chakras, né? Chakra coronário, chakra frontal, laríngeo, né? Enfim. Então, isso aí a gente também vai fazer um passo a passo e mais para frente vamos começar a já trabalhar. Então, quando a gente no curso vai falar das energias, já vamos começar a entender o que são e para que servem. Vamos fazer alguns exercícios de respiração. Aí vai ter uma listinha lá de vários tipos de respiração, mas vamos tentar fazer umas coisas mais simples, entendeu? Que são extremamente necessárias para esse desenvolvimento que a gente vai ter. Então, a respiração, lógico que vai ter uma explicação do porquê e da sua necessidade, né? Depois a gente vai trabalhar um pouco um processo de respiração, bastante meditação, né? Então, quando a gente vai começar a se concentrar, fazer alguma meditação, algumas coisas assim, então a gente faz uma respiração profunda, solta o ar, respira profundamente, solta, né, vagarosamente, sabe? Descarregando todo, vamos dizer assim, o nosso estresse do dia a dia, né? As energias negativas, sabe? Tentando nos relaxar e colocando um alinhamento mais mental, tá? Isso daí a gente já está entrando dentro dos exercícios de concentração, tá? Então vamos fazer a respiração, exercícios de concentração para que a gente tenha foco naquilo que a gente vai fazer, tá? Para que a gente tenha disciplina também, quando eu falo de fazer as coisas práticas, então tem todo um passo a passo, tá? E também é sempre legal a gente, dentro dos nossos exercícios, a gente ter, por exemplo assim, horários, datas, né, que a gente possa estar trabalhando, por exemplo, durante a semana, de acordo com o trabalho de cada um, né? Então vocês vão poder fazer alguns exercícios. Então uma pessoa chega em casa, dá uma relaxada, come alguma coisa leve e vai fazer um exercício de respiração, de concentração, entendeu? Meditação. E aí a gente vai trabalhando tudo isso daí. Ao longo do curso a gente vai apresentar várias formas de você poder estar trabalhando alguns tópicos conceituais aí que a gente vai também estar inserido, tá? Nesse específico, então, a gente vai trabalhar também a concentração. Tem alguns exercícios que a gente vai trabalhar para melhorar o foco, trazer o foco de externo para dentro, começar a trabalhar com interno, externo, para saber como a gente vai se manejar. Então essa prática aí, que é muito importante, tá? Ela vai poder mais para frente te ajudar num monte de outras coisas. Por exemplo, um processo comunicativo, tá? Então a coisa pode acontecer dentro de um processo de concentração, de foco, né? Realmente de você direcionar o seu pensamento para quem você quer direcionar, né? No nosso caso, a gente não só vai estar se capacitando, mas depois, mais para frente, a gente pode tentar um processo comunicativo. No mínimo, a gente vai entender como é esse processo comunicativo, como são esses protocolos de contato que a gente trabalha. Eu já vou deixar bem claro que isso daqui não quer dizer que vai acontecer o contato, né? Então, o que eu estou falando? Olha, nós estamos se preparando para caso haja um convite, ou caso a gente esteja lá fazendo alguns exercícios e eles já realmente estarem pontuando a gente,
porque esse trabalho é feito também com eles, né? Entendeu? Foi um trabalho que é feito dentro de uma orientação desses guias, né? Não vou falar de guias espirituais porque eles são reais, né? Eles são biologicamente de corpo, né? Entendeu? Isso eu te digo porque as várias experiências que a gente, ou eu mesmo passei, né? Eu falo a gente porque a gente sempre participava com grupos, né? E também fiz algumas individuais. Então, os contatos que foram mantidos ao largo desses anos todos, dessas décadas, né? Eles são reais, concretos. Por exemplo, assim, o contato físico é assim, quando você está lá com o ser, você vê que quando ele anda, mexe as plantas, você escuta os passos. Então, é uma coisa super interessante. Mas o entendimento de algo maior dentro da nossa capacidade interna é isso que vai justamente poder agregar essa interatividade, tá? Essa proposta foi colocada por eles, né? E dentro da minha experiência eu realmente vou poder estar ajudando alguma coisa. Mas depende de cada um, a sua disciplina, o seu entendimento e justamente um momento de quebra de paradigmas, né, de mudanças, mas isso é um pouquinho mais para frente. Vamos voltar ao básico do nosso curso. Então, depois quando a gente está falando da concentração, a gente começa a trabalhar o que? A visualização. Ah, mas o que é a visualização? Não, é uma imaginação. Tá? Imaginação é algo criado pela mente, né? Tá? Que pode ser abstrato, né? Tá? Então, uma realização criada pela mente, uma realização abstrata criada pela mente. E quando a gente fala de visualização, a gente está treinando e forçando a mente que ela consiga observar, né? Sentir algo que já existe, que às vezes passa desapercebido por nós. Então, aí que vem, por exemplo, a tal da visualização. Começando pela visualização de aura. A aura hoje, né, a gente sabe que é uma coisa que realmente existe, né? É uma energia que existe nos corpos físicos, né? Que ela foi comprovada com a foto Kirlian lá nos anos 70, né? Que o pessoal falava muito dessas energias, mas ninguém tinha como provar. Até que apareceu lá a tal da foto Kirlian, a fotografia lá nossa, é da minha época, né? Da plantinha cheia de energias assim saindo, né? Depois puseram o dedo, aí bateram lá, viu que também existe uma energia saindo do nosso corpo. E ela tem tons, né? Ela muda de cor. E aí a gente percebeu nesses estudos que ela muda de cor também de acordo com o nosso estado, o nosso estado espiritual, o nosso estado mental, físico, se nós estamos cansados, se nós estamos descansados, se nós estamos com harmonia, se nós estamos dentro de um processo mais intelectivo, de busca, de estudo. Então isso dá nuances de cor nessa energia que o pessoal chama de aura, né? Tá? Claro que a gente já, a princípio, né, quem já tem algum treino ou já tem a facilidade, consegue ver isso melhor. Mas para quem não tem, que nem era eu lá no começo, né? Então eu conseguia ver assim só uma energia aqui ao redor, né, do busto, nessa parte sobre os ombros, né? Era uma energia clarinha. E a mente foi justamente se doutrinando a entender o que ela estava conseguindo enxergar, né? Às vezes, não somente se enxerga com os olhos, né? Faz parte dos 5 sentidos, mas também com o olho da mente, que é a terceira visão. O pessoal costuma falar olho da mente, a terceira visão, tá? Então ela consegue exteriorizar, ou melhor, ela consegue interagir, né, se exteriorizando com uma realidade que existe, que a gente não consegue perceber através dos 5 sentidos normais, né? Olfato, visão, audição, tato, né? Entendeu? Enfim. Então, essa visualização ela vai começar com aura. A gente já estava treinando a concentração lá atrás, né? Respiração para encher de energia, a concentração para ter foco,
E agora nós vamos tentar entender visualização, que é justamente esse processo interativo. Vai ter alguns exercícios que a gente vai poder fazer que vão estimular, tá? Esse lado paranormal. É difícil falar paranormal porque o pessoal já acha que você vai ser que nem o Uri Geller, que consertava relógio, né? Os tempos lá dos anos 70, lá, o pessoal conserta, né? E pá, o relógio voltava a funcionar. O meu nunca funcionou, tá? Ficou quebrado, foi pro relogeiro mesmo, né? Mas a gente pode, dentro de graus, né? Ter certos tipos de perceptibilidade, sim, gente. Entendeu? Então, às vezes a gente consegue visualizar que a pessoa está com energia um pouco baixa, com energia um pouco maior, né? Então, isso daí dá referenciais de saber com quem a gente está trabalhando. Até a gente mesmo pode se olhar no espelho, né? Por exemplo, tá? Então, através dessa energização aí, dessa visualização, a gente vai fazendo alguns trabalhos, tá? Também. Esses trabalhos que eu digo são alguns exercícios, né? Então, quando a gente já tiver, vamos dizer aí, já preparado, né? Para fazer o relaxamento, porque todo esse processo aqui desse trabalho de autoconhecimento, ele te vai brindar no final com um relaxamento, tá? É muito legal esse relaxamento. Aí depois a gente vai ter lá um script, né, de como fazer o relaxamento, que você vai poder ler e gravar, tá, no seu tempo. Ou se quiser, eu vou deixar um gravado para quem queira, né? E vocês podem colocar de fundo uma musiquinha para deixar mais tranquilo. Algumas pessoas gostam, outras não, né? Então tudo vai muito da pessoa. O importante é que a gente se sinta confortável dentro de todo esse trabalho, tá? Acreditar no passo a passo, se sentir confortável, buscar um local de recinto onde você realmente esteja bem à vontade, para depois fazer o relaxamento. Então o relaxamento ele vai projetar a tua mente ao espaço, captar uma energia do sol, né? Tá? Depois a energia cósmica, enfim, né? Aquela energia do sol ciliar, e a gente depois tudo vai fazer esses trabalhos legais aí dentro desse curso todo, né? Tá? Dentro do relaxamento, de como a gente se conduzir, porque quando a gente, vamos dizer assim, se projetar mentalmente, tá? Vamos dizer assim, para o cosmos, e estiver captando a energia, para nós, a gente vai achar que, olha, isso é uma coisa da minha cabeça, só que eu estou imaginando, mas não é, gente, não é não, entendeu? A gente já começa a doutrinar o nosso corpo a utilizar esses outros sensores, aí, tal como terceira visão, intuição, né, também, tá? Então, são outras ferramentas que a gente não usa no dia a dia, né? Tá? Mas extremamente importante nesse processo que nós vamos fazer. E esse relaxamento depois vai ser levado, né? Você vai fazer um relaxamento e vai ser conduzido a um local que você se sinta bem. Legal, né? E aí você se projeta nesse local, vai ficar lá por uns 15 minutos, uma coisa assim, tá? E depois vai ter o retorno, né? Aí volta desse local, capta um pouquinho mais de energia para voltar bem energizado, pá. Esse passo a passo tudo tem no curso, muito legal. Depois desse exercício do relaxamento, aí nós vamos analisar o que aconteceu durante esse relaxamento, tá? Aí é que é a cereja do bolo, né? Então aí vai ter vários perguntas, né? Assim, pontuais, que você vai poder, através disso, ter uma autoanálise, tá? É importante saber que, na realidade, esse trabalho, ele vai mostrar quem você é hoje, nesse momento, tá? Então, mais para frente, se você for fazer esse exercício, daqui de 1, 2, 4 meses, talvez você tenha informações um pouquinho mais diferentes, porque a gente muda no dia a dia, né? E espero que seja para melhor, né, gente? A ideia é que a gente mude para melhor. Esse conhecimento aí mais macro vai fazer com que a gente tenha uma nova visão, tá? E não somente uma nova visão
dentro de uma informação, mas sim de uma vivência, que essa é a história toda, tá? A gente não só vai ter a informação, mas vivenciar, trabalhar com a informação, tá? E se preparar. Por que eu digo isso aí? Porque nesses tantas décadas aí, tantos anos, tantos grupos que a gente foi para campo, que fizemos, a gente viu essas resultantes. Ah, todo mundo teve a experiência? Cara, não foi todo mundo. Porque tem certas pessoas que têm dificuldade de mudar, dificuldade de quebrar paradigmas, de vencer seus medos, né? Mudar é complicado. A gente tem medo às vezes quando mudar, né? Conscientemente, né? Entendeu? Então, para vai fazer uma mudança, seja de país, seja de casa, seja de... A gente vai para uns lugares que, pô, que a gente vai pesquisar, vai achar que, olha, de repente é legal. Então, as mesmas coisas acontecem com nós, no nosso ser, tá? Gente, para quem então quiser começar a participar do Integração Cósmica, mais uma vez, contato @integracãocosmica.com.br, tá? Esse curso é um curso pago, nós vamos dar um valor, é interessante, tá? E se vocês quiserem fazer com 2 pessoas também, é legal, porque aí vocês podem conversar entre vocês, né? Um grupo de pessoas, para quem estiver sozinho também, tudo bem. Mais para frente, a gente vai criar no site um local de interatividade, tipo um chat, para quem vem participando poder estar conversando sobre as suas próprias experiências, conversando com os colegas que estão fazendo parte do processo, entendeu? Essa troca é muito importante também, né? Então é um relacionamento que nós vamos criar no horizontal com as pessoas que são nossos amigos e na vertical, que eu acredito que sim vá a possibilidade dessa realização muito grande, né? Entender que nem tudo acontece do jeito que a gente quer também. A gente tem que entender, às vezes, como eles se manifestam, para entender se existe essa relação entre eles e nós, tá? Caso não consigamos, cara, você vai, no mínimo, fazer um baita de um curso muito legal, com bastante exercício, com bastante coisa que vai te dar um monte de respostas também, para que você possa não somente se conhecer, mas também poder entender como participar de todo esse processo cósmico, entender esse grande universo e o nosso papel nele. Tá bom? Gente, então fica aqui lançado o meu convite. É um vídeo aí que eu estou vendo que é um pouco longo, foram 27 minutos, mas o pessoal fala, ai, faz rápido, que não sei o quê. Esse trabalho não dá para lançar toda a informação rapidamente, cara. É um trabalho que a gente vai ter que trabalhar gradativamente, bastante tempo, informação, entendeu? Porque senão as coisas não vão acontecer legal, tá? Então fica aqui o meu abraço, muito carinho para vocês e espero realmente tê-los aqui, tá? Dentro do Integração Cósmica, para que a gente possa juntos, né, criar realmente algo melhor, tá bom? Obrigado, então.